Estamos iniciando mais o Em Casa com o Pastor, o nosso devocionário semanal, e eu quero ler Mateus capítulo 17, versículo 20, palavra de Jesus. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Nós crescemos ouvindo que a fé é sempre o mais importante, e eu concordo, e a fé é a coisa mais importante. Mas muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque falta fé, é porque nós temos fé, mas nós não obedecemos. Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós pensamos que o princípio que Jesus está estabelecendo tem a ver com o tamanho da fé. Quando ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, vá para lá e ele irá. Mas parece, quando lemos, que Jesus está falando do tamanho da fé, mas ele não está falando, ele está falando do movimento da fé. Não se trata do tamanho da fé, trata-se da obediência. Ele está dizendo, ela pode ser pequena, mas se vocês obedecerem, vai acontecer. Então, muitas vezes, o que falta na nossa vida não é fé, não é uma grande fé, não é uma fé pequena. Fé é fé, mas o que falta a nós é obediência. Então, eu não preciso de uma grande fé para transportar montanha, né? Para mudar as coisas de lugar. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo literalmente que você pega aquela montanha estática e você carrega para cá. Ele está dizendo que eu posso mover as coisas de lugar quando eu obedecer. Então, é por isso que a Bíblia diz, eu preciso crer e eu preciso dizer. Então, quando eu digo, eu estou obedecendo aquilo que é a ordem de Deus. Então, nunca foi sobre o tamanho da sua fé, porque fé é suficiente. A questão é a nossa obediência. Então, dá uma analisada na sua vida e veja se não está faltando obediência. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, além do que eu preciso crer. Então, uma coisa é em quem eu creio, outra coisa é como eu ajo com relação àquilo que eu creio. Então, a obediência, ela é sempre mais importante. Tanto é verdade que a Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, quando Jesus diz que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, não necessariamente ele está falando do tamanho da nossa fé, mas ele está falando da nossa obediência. Se você ler o contexto, ele está falando de servo, né? Quando você obedece, você se prontifica a agir como servo, e aí as coisas acontecem. Então, peça a Deus que não dê você apenas fé, mas que dê você também obediência, que você siga aquilo que é o que Deus tem determinado para a sua vida e para a sua casa. Talvez está faltando na sua casa obediência e não necessariamente a fé. Pai, ajuda-nos a conjugar a fé e a obediência. Nós entendemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas muitas vezes nós cremos, mas nós não obedecemos. Nós não nos movemos conforme a fé. Então, tem misericórdia de nós e leva-nos a essa vida de obediência. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.